Minha amiga Brasila me obrigou a pagar o almoço depois que outra dama de honra lhe deu $300, mas agora ela perdeu sua casa, emprego e noivo. Minha amizade com Tânia, de 34 anos, terminou há alguns dias depois de quase 20 anos sendo praticamente inseparáveis. Nos conhecemos no ensino médio, fomos para a mesma universidade e sempre nos apoiamos em tudo. Quando Greg, de 36 anos, me pediu em casamento no ano passado, Tânia foi a primeira pessoa para quem liguei, porque éramos esse tipo de amigas. Ela havia ficado noiva de Kevin, de 38 anos, 3 meses antes, e pensei que ela ficaria entusiasmada por mim. Esse foi meu primeiro erro. Tudo começou quando Tânia me pediu para ser sua dama de honra. Fiquei emocionada e aceitei imediatamente. Kevin vinha de uma família com quem Tânia tinha grandes planos para o casamento. Ela marcou um dia para experimentarmos vestidos de noiva, e dirigi 2 horas para encontrá-la, junto com outra dama de honra chamada Raquel e a mãe de Kevin, Beatriz, de 62 anos. A noiva sabia exatamente o que queria. Nosso trabalho era simples, estar lá e dizer o quanto ela estava linda em tudo. Ela experimentou vários vestidos antes de encontrar o certo, um vestido deslumbrante com bordados delicados. Havia apenas um problema, o vestido custava $1.300 e Tânia havia dito à vendedora que seu orçamento era de $1.000. No caixa, Tânia começou a fazer um grande drama sobre o preço, suspirava alto e falava sobre como teria que cortar flores ou centros de mesa. A vendedora que nos atendeu ficou visivelmente desconfortável enquanto Tânia continuava reclamando sobre as restrições do orçamento. Reconheci essa tática imediatamente, era a mesma que ela usava quando éramos crianças e queria que os pais comprassem algo para ela. Fiquei em silêncio. Como editora freelancer, eu mal tinha dinheiro suficiente para pagar meu aluguel naquele mês. Raquel interveio e ofereceu-se para pagar os $300 adicionais como um presente antecipado de casamento. Tânia a abraçou efusivamente para agradecer. Então algo estranho aconteceu. Tânia pagou o valor total do vestido, $1.300, para a vendedora e entregou os $300 que Raquel havia dado como gorjeta. Pesquisei sobre isso. Dar gorjetas para vendedoras de vestidos de noiva não é uma prática comum, especialmente uma quantia tão alta. A vendedora nos atendeu por no máximo 1 hora. Vi a expressão de Raquel mudar drasticamente quando percebeu que seu presente havia sido entregue como gorjeta. No caminho para o almoço, Beatriz ofereceu a Tânia uma joia de família, um colar de pérolas que havia pertencido à avó de Kevin. Tânia aceitou com uma aparente apreciação genuína. Fomos a um restaurante tailandês que Tânia insistiu para irmos, e de alguma forma acabei pagando a conta de todos. Beatriz disse que não deveria pagar porque era o dia dela, e Raquel já havia contribuído com os $300. 2 semanas depois, Greg me pediu em casamento. Foi completamente inesperado. Já havíamos conversado sobre casamento antes, inclusive consultado um planejador financeiro juntos 6 meses antes, mas eu não fazia ideia de que ele planejava me pedir naquele fim de semana. Liguei primeiro para Tânia antes de postar qualquer coisa nas redes sociais. Sua voz soou estranha assim que atendeu. Quando dei a notícia, ela não me parabenizou, em vez disso perguntou se eu estava esperando um bebê. E sim, Greg e eu já havíamos falado sobre casamento antes. Quando mencionei o planejador financeiro, ela ficou completamente em silêncio. Mais tarde, descobri que ela achava que eu havia pressionado Greg a me pedir em casamento. Depois desse momento constrangedor, ela mudou imediatamente de assunto para seus próprios problemas com Beatriz. Aparentemente, Beatriz estava contribuindo com vários milhares de dólares para o local do casamento, mas queria incluir sua família extensa na lista de convidados. Tânia queria o dinheiro sem a obrigação. Quando sugere que ela não aceitasse dinheiro condicionado, ela não quis me ouvir. Passei os 30 minutos seguintes ouvindo-a reclamar, enquanto eu permanecia ali olhando para meu novo anel. Quando desligamos, minha empolgação tinha se transformado em confusão. 1 mês depois, Greg e eu começamos a fazer planos preliminares para o casamento. A maioria dos locais na nossa região já estava reservada para o próximo ano, exceto por algumas datas em outubro, o mesmo mês do casamento de Tânia. Enviei-lhe uma mensagem rápida explicando que estávamos considerando datas no início de outubro, o que seria pelo menos 2 semanas antes do casamento dela, e perguntei se havia algum evento pré-casamento planejado que pudesse entrar em conflito. Sua resposta foi explosiva. A mensagem dizia exatamente: bem, ontem passamos 30 minutos falando sobre como Beatriz está tentando roubar meu protagonismo, então agora estou na posição de que meu protagonismo foi roubado não só por ela, mas também pela minha dama de honra. Ou posso ser a idiota que diz que você não pode se casar quando quiser. Olhei para o telefone, incrédula.
Não tínhamos sequer um convidado em comum, nossos casamentos estavam separados por semanas. Como eu poderia estar roubando o protagonismo dela? Ela parou de responder às minhas mensagens e chamadas. Depois de alguns dias, enviei uma mensagem mais longa explicando que só estava tentando obter informações, não pedir permissão. Finalmente, ela respondeu dizendo que aceitava minhas desculpas, mesmo sem eu ter pedido desculpas, mas insistiu para que eu dirigisse 2 horas até a casa dela naquele fim de semana para conversarmos. Concordei, mas então algo inesperado aconteceu. Acordei na manhã seguinte com uma dor terrível na lateral do corpo. À tarde, estava na sala de emergência. Os médicos diagnosticaram insuficiência hepática aguda. A dor era insuportável e passei a semana seguinte entrando e saindo do hospital com fortes analgésicos. Do meu leito de hospital, enviei uma mensagem para Tânia explicando a situação e o motivo pelo qual não tinha conseguido ir ao nosso encontro. Ela nunca respondeu. Por semanas, minhas mensagens ficaram sem resposta, enquanto ela postava diariamente no Instagram, deixando claro que estava me ignorando. Depois de um mês, ela finalmente leu minhas mensagens. Em vez de perguntar como eu estava depois da internação, ela continuou fazendo postagens no Instagram sem citar meu nome, mas era evidente que falava de mim e não de forma amigável. Naquele momento, eu já não me importava mais. 20 anos de amizade tinham acabado porque ousei ficar noiva e cogitar casar no mesmo mês que ela. Durante minha recuperação da insuficiência hepática, pensei muito e percebi que Tânia era uma amiga terrível, tanto para mim quanto para outras pessoas. Então, por que me estressar com dramas tão ridículos? Eventualmente, Greg e eu decidimos pular o casamento grandioso e fazer uma viagem para o Havaí muito antes da data planejada. Nos casaremos na praia, com apenas nossas famílias próximas presentes. Será perfeito e não terei que me preocupar com os sentimentos de Tânia ou com a escolha de arranjos de mesa. A essa altura, já me considero completamente desconvidada da festa dela. Não voltamos a nos falar e não acredito que ela pense em me convidar. Atualização 1. Já se passaram 3 meses desde que minha amizade com Tânia terminou e eu fiz a publicação, mas se você pensava que tudo havia acabado e as coisas estavam calmas, está muito enganado. Com Tânia, as coisas nunca terminam, mesmo quando você já não é mais amiga dela. 2 semanas depois da minha última publicação, recebi um e-mail estranho. Veio de um endereço que eu nunca tinha visto, mas dizia ser de Raquel, perguntando se eu ainda seria dama de honra de Tânia. Algumas coisas me pareceram estranhas de imediato. Primeiro, Raquel e eu nunca trocamos e-mails, sempre nos comunicamos através de Tânia. Segundo, o estilo da mensagem era inconfundivelmente de Tânia. Não respondi ao e-mail, mas aquilo confirmou o que eu já suspeitava: Tânia estava tentando manipular a situação sem me confrontar diretamente. No mês passado, uma amiga em comum do ensino médio, Diana, entrou em contato comigo. Ela vinha acompanhando as postagens cada vez mais estranhas de Tânia nas redes sociais e queria saber se eu sabia o que estava acontecendo. Segundo Diana, Tânia e Kevin haviam adiado o casamento indefinidamente. Diana havia encontrado a irmã de Kevin no supermercado, que revelou que Tânia e Kevin estavam passando por problemas sérios. Essa notícia me pegou de surpresa, pois, durante nosso passeio para escolher vestidos, Tânia havia se gabado de que ela e Kevin tinham acabado de comprar uma casa juntos. Ela dizia que tinham trabalhado muito para juntar o valor da entrada, apesar de seus notórios hábitos de consumo. Tânia gastava dinheiro como uma celebridade com um cartão de crédito ilimitado. Mesmo na faculdade, quando estávamos ambas quebradas, ela sempre encontrava dinheiro para roupas de grife, enquanto reclamava de não poder pagar os livros didáticos. Há 2 semanas, Greg me mostrou a última postagem de Tânia no Instagram. Eu a havia deixado de seguir para evitar o drama, mas Greg ainda a seguia por curiosidade. A publicação trazia uma série de selfies e uma longa legenda sobre como tudo em sua vida estava desmoronando, seu relacionamento, seu trabalho e sua situação de moradia. Fiquei curiosa e liguei para Diana para obter mais detalhes. Ela me contou o seguinte: Kevin e sua família haviam comprado a casa diretamente e a escritura estava no nome de Beatriz, como um presente condicional de casamento. A casa nunca pertenceu a Tânia. Não é de se estranhar que ela detestasse tanto Beatriz, dependia completamente da futura sogra, enquanto fingia ser financeiramente independente. Quanto ao trabalho, aparentemente Tânia teve um colapso no ambiente profissional. De acordo com Diana, ela gritou com seu chefe na frente de clientes e saiu. O incidente rapidamente se espalhou por sua rede profissional, e ela acabou, na prática, sendo colocada em uma lista negra na área em que atuava. A revelação mais chocante foi sobre o cancelamento do casamento.
Diana contou que Kevin descobriu que Tânia havia penhorado o colar de pérolas da família de Beatriz, o mesmo que haviam lhe dado no dia da escolha do vestido. Kevin encontrou o comprovante da penhora na bolsa de Tânia, enquanto procurava a chave do carro. Ao confrontá-la, Tânia admitiu ter penhorado o colar para comprar um par de sapatos de grife que queria, não para pagar aluguel ou contas, mas sim sapatos. Kevin terminou o noivado imediatamente. Como a casa nunca esteve no nome de Tânia, ela teve que se mudar. Entre perder o emprego e a casa, a fachada cuidadosamente construída de Tânia desmoronou completamente. Diana mencionou que Tânia tentou contato pedindo para ficar em sua casa, alegando que não podia confiar em seus amigos, pois todos a haviam abandonado nesse momento difícil. Diana recusou, pois também tinha seus motivos para não querer Tânia em sua casa. Não é que eu me sinta feliz pelo que aconteceu, mas também não vou mentir. O comportamento de Tânia atormentava todos, Raquel, a mim, o noivo, a sogra. Pode ser que Beatriz não seja uma boa pessoa, como já li em vários relatos, mas também pode ser que Tânia tenha sido tão difícil que contribuiu para o conflito. Tânia já havia sido complicada com tantas pessoas que é difícil não acreditar que a sogra agia daquele jeito também por causa da personalidade dela. Mesmo se Beatriz for ruim, dificilmente seria tão ruim quanto Tânia. Custa acreditar que alguém possa ser assim. Greg e eu seguimos planejando nossa viagem para o Havaí, onde faremos nosso casamento na próxima primavera. Quanto mais fico sabendo do que aconteceu com Tânia, mais grata sou por nossa amizade ter terminado. No final das contas, a insuficiência hepática que me impediu de ir ao nosso encontro pode ter sido a doença mais afortunada que já tive. Atualização 2. Já se passaram 6 meses desde a minha última atualização, e vocês podem calcular quanto tempo se passou desde que minha amizade com Tânia desmoronou. Aconteceram mais coisas com Tânia, coisas que preciso registrar aqui. Há 2 semanas, recebi uma mensagem de texto de Kevin. Ele queria se encontrar para tomar um café e conversar. Eu não sabia nada dele desde o fim do noivado, mas ele disse que precisava falar comigo e perguntou se eu poderia me reunir com ele por um tempo. Nos encontramos em uma cafeteria enquanto ele aguardava outro compromisso. Kevin parecia bem, considerando que havia terminado o noivado. Ele me explicou que estava lidando com as consequências da relação com Tânia e que só recentemente soube o que havia acontecido entre nós duas. Segundo Kevin, Tânia lhe contou uma versão completamente diferente. Na história dela, eu havia planejado deliberadamente meu casamento para o mesmo final de semana que o dela, me recusado a ajustar a data por ciúmes, e depois fingido uma doença para não assumir responsabilidades. Ela até teria mostrado conversas de texto falsificadas entre nós para sustentar suas afirmações. Quando Kevin terminou o noivado por causa do colar penhorado, Tânia também me culpou, dizendo que eu a incentivei a penhorar o colar por inveja do relacionamento dela com Beatriz. Kevin só descobriu a verdade quando comentou o assunto com Raquel, que esclareceu toda a situação. Kevin se desculpou por ter acreditado nas mentiras de Tânia e por não ter me procurado antes, nem que fosse para me apoiar. Ele compartilhou mais detalhes sobre o fim do relacionamento, coisas que eu não sabia por estar afastada de toda a situação. O caso do colar, aparentemente, foi apenas a gota d'água. Por meses, Tânia tratou Beatriz de forma horrível, fazia comentários depreciativos, a excluía do planejamento do casamento e até zombava dela na frente de outros familiares. Kevin pediu repetidamente que Tânia fosse mais respeitosa, mas ela se recusou, dizendo que Beatriz queria controlar o casamento. Os $25.000 que Beatriz havia oferecido para o local da festa vinham com uma exigência bem razoável, incluir seus irmãos e cunhados na lista de convidados. Tânia aceitou o dinheiro, mas continuou reclamando das condições e ainda tentou excluir os familiares de Beatriz da lista de convidados. O que mais me surpreendeu foi descobrir a verdade sobre a casa. Beatriz não apenas ajudou na entrada, ela pagou a casa inteira à vista, com o acordo de que a escritura seria transferida para Kevin e Tânia após o casamento. Dada a situação financeira de Tânia e seu histórico de crédito, eles jamais conseguiriam um financiamento de outra forma. Beatriz já estava considerando, antes do cancelamento do casamento, passar a casa apenas para o nome de Kevin. Depois que Kevin descobriu tudo, Tânia voltou para a casa que eles tinham compartilhado e encontrou a maioria de suas coisas embaladas. Beatriz havia contratado uma empresa de mudanças, Kevin havia trocado as fechaduras e deixado os pertences de Tânia na garagem com um bilhete explicando que o noivado havia terminado. A britânica então começou a ligar para parentes, amigos e até colegas de trabalho de Kevin, contando várias versões do ocorrido e se colocando como vítima. Quando isso não funcionou, pois Kevin já havia contado a verdadeira versão do cancelamento, Tânia apareceu na casa de Beatriz à meia-noite, bateu à porta e exigiu falar com Kevin para que ele não cancelasse o casamento.
Beatriz chamou a polícia e Tânia foi escoltada para fora da propriedade. Depois de perder o emprego, a casa e Kevin, Tânia voltou temporariamente ao antigo trabalho que fazia no início dos seus 20 anos para pagar a faculdade, mas aos 34 anos percebeu que a experiência já não era a mesma e não permaneceu por muito tempo. Kevin disse que soube, através de amigos em comum, que Tânia finalmente conseguiu um emprego estável em uma loja e foi morar com um colega de trabalho. Ele esperava que, com mais estabilidade, ela ficasse melhor emocionalmente e parasse de atormentá-lo. Quando terminamos o café, Kevin me entregou uma caixinha. Dentro havia uma pulseira de prata. Ele disse: encontrei isso entre as coisas de Tânia. Eu havia comprado para você usar no casamento, mas ela nunca lhe deu. Achei que você deveria ter. Uso essa pulseira todos os dias desde então. Ela parece cara, mesmo sendo de uma pessoa com quem já não tenho amizade. Também serve como um lembrete de que, pelo menos, recuperei parte do dinheiro que ela me fez gastar no dia em que acompanhei para escolher o vestido. Espero que Raquel também tenha recuperado dela. Greg e eu vamos nos casar no próximo mês, no Havaí. Mantivemos tudo pequeno e simples, com pouquíssimos convidados. A perspectiva que ganhei ao ver como a vida de Tânia desmoronou por causa do drama do casamento foi inestimável para planejar nossa própria celebração. Quero evitar a todo custo me tornar uma Brazila, e só desejo ter uma cerimônia que represente nosso amor. Atualização 3. Estamos quase chegando ao aniversário do fim da minha amizade com Tânia, e hoje recebi uma carta pelo correio vinda dela. A carta tinha 10 páginas, escrita em papel elegante. Tânia explicou que estava fazendo terapia nos últimos 6 meses e que estava trabalhando suas questões com a terapeuta. Parte do processo de recuperação incluía fazer as pazes com as pessoas que havia magoado. Ela reconheceu que seu comportamento foi imperdoável, mas em nenhum momento enviou um cheque para devolver o dinheiro que me fez gastar naquele dia, que, diga-se de passagem, nem sequer foi solicitado de forma gentil. Descreveu como perder tudo, Kevin, a casa, o emprego e a maioria dos amigos, a obrigou a encarar algumas verdades duras sobre si mesma. Sua terapeuta sugeriu que ela poderia ter transtorno de personalidade narcisista, o que explicaria muitos de seus comportamentos passados. Embora, convenhamos, nós já sabíamos disso e não precisávamos pagar ninguém para ter esse diagnóstico. Tânia escreveu sobre como sempre sentiu que tinha direito a certas coisas por causa de sua aparência e charme. Aprendeu a manipular pessoas desde cedo e nunca desenvolveu mecanismos saudáveis de enfrentamento ou habilidades para relações interpessoais. O casamento acabou trazendo à tona o pior dela, pois representava a validação suprema que sempre buscou. Ela se desculpou por ter desconsiderado minha crise de saúde, por tentar controlar a data do meu casamento e pelo e-mail falso fingindo ser Raquel. Sim, ela admitiu. Também pediu desculpas por ter mentido para Kevin sobre mim. A carta terminou dizendo que não esperava perdão nem reconciliação, mas queria que eu soubesse que lamentava suas ações e estava tentando se tornar uma pessoa melhor. Guardei a carta por alguns dias antes de decidir se responderia ou não. Apesar de valorizar o pedido de desculpas, o dano já havia sido feito. 20 anos de amizade foram ofuscados por seu comportamento nos últimos meses. Fico feliz que ela esteja tentando melhorar, mas não tenho interesse em reconstruir nossa amizade. Greg e eu estamos casados há 6 meses agora. Nosso casamento no Havaí foi tudo o que queríamos, uma celebração sem dramas, só para celebrar nossa união. E as boas notícias não param por aí, estamos esperando nosso primeiro filho para a próxima primavera. Em relação a Tânia, tenho refletido muito, especialmente hoje, começando essa nova fase da minha vida. Acredito que, independentemente de tudo o que aconteceu, as pessoas crescem, evoluem, criam novos vínculos e deixam outros para trás. Esse é um desses vínculos e não me sinto triste ou nostálgica por tê-lo perdido. O casamento que tenho hoje é o que realmente importa. O dia em que fomos comprar o vestido de noiva me deu todas as informações que eu precisava sobre o caráter de Tânia, então deixar isso para trás e começar uma nova vida, que incluirá novos membros da família, novos amigos e novos projetos, é muito mais importante para mim agora. Semana passada encontrei Raquel no supermercado. Ela me contou que também recebeu uma carta de desculpas parecida de Tânia. Raquel decidiu aceitar o pedido de desculpas, mas sem retomar a amizade. Raquel disse que Tânia continua trabalhando na loja e recentemente foi promovida. Raquel havia se mudado para seu próprio apartamento e estava namorando uma nova pessoa. Isso reforça ainda mais minha decisão de manter distância. Não quero passar novamente por um ataque de Brazila se Tânia decidir se casar de novo. Acho que Raquel também pensa o mesmo e só quer se manter afastada.
Espero sinceramente que Tânia tenha realmente mudado e encontre felicidade, mas aprendi que algumas pontes, uma vez queimadas, não devem ser reconstruídas. Elas ficam bem como estão. Às vezes, a coisa mais saudável a se fazer é reconhecer as boas lembranças, mas também saber quando uma relação chegou ao fim. Quanto à pulseira que Kevin me deu, eu a tirei no mês passado. Não porque ainda tenha ressentimentos em relação a Tânia, mas porque já não preciso mais desse lembrete. Talvez eu até a venda, recupere um pouco do que perdi e siga em frente. Quem sabe consiga o suficiente para comprar um carrinho de bebê ou qualquer outra coisa que precisemos. Edição: tinha esquecido, mas Raquel também recebeu uma pulseira parecida e já vendeu a dela para recuperar os $300. Não era exatamente igual à minha, mas estou otimista de conseguir um valor semelhante pela minha também. Atualização 4. A loja em que Tânia vinha trabalhando há alguns meses não é uma loja relacionada a casamentos ou noivas, mas mesmo assim aconteceu o que vou contar agora. Fiquei sabendo disso porque todo mundo ficou sabendo, pois foi algo grande, bem grande. Esta é a versão que consegui montar através de vários relatos de diferentes pessoas. Tânia estava trabalhando na loja até que uma Brazila e suas amigas apareceram depois de fazer compras para um casamento. Elas estavam procurando outras coisas, não relacionadas ao casamento, mas estavam no típico modo Brazila. Em determinado momento, a noiva respondeu de forma rude a Tânia, do mesmo jeito que Tânia havia feito no dia da escolha do vestido. Mas, em vez de Tânia tentar acalmar a situação, ela respondeu de volta com má vontade, até que as duas acabaram entrando em uma discussão no meio da loja. Ninguém sabe exatamente os detalhes ou o motivo da briga, mas depois que o gerente da loja interveio, ofereceu um desconto para a cliente e ela foi embora, ele disse a Tânia para juntar suas coisas. Explicou que ela não poderia gritar com uma cliente dentro da loja, pois outras pessoas estavam presenciando a cena, e que ela deveria ter buscado uma maneira de amenizar a situação. Tânia, no entanto, não aceitou nada bem essa repreensão, pois acreditava que o gerente deveria tê-la defendido diante de uma cliente como aquela. Ela então armou um escândalo e, como se recusou a sair e ainda estava afastando outros clientes, que saíam sem comprar nada, a loja acabou chamando a polícia. Foi, portanto, uma dessas situações bem sérias. Agora ela sabe o que a vendedora de vestidos teve que suportar com ela. Ao menos essa vendedora provavelmente continua com o seu emprego, se nada mais aconteceu. Já Tânia teve que se despedir do dela. Não conto isso porque ache certo o que aconteceu com ela, mas sim pela ironia. Agora ela estava do outro lado e soube como é ter de lidar com uma Brazila como cliente. Se algum dia ela chegar perto de se casar novamente, já que seu relacionamento também terminou há algum tempo, deveria ver isso como um alerta.